Imagina acordar em um mundo onde o tecido é racionado, os homens partem para a guerra e o futuro parece incerto. Agora imagine precisar continuar vivendo, trabalhando e, acima de tudo, encontrando maneiras de expressar sua identidade através da moda. Foi exatamente isso que aconteceu nos anos 40. Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje vamos contar um pouquinho sobre a moda dos anos 40. A década de 40 começou sob a sombra de um dos acontecimentos mais devastadores da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O conflito não transformou apenas fronteiras e governos, ele mudou hábitos, comportamentos e até mesmo a forma como as pessoas se vestiam. A moda, que até então era um sinônimo do glamour, do luxo e da criatividade, precisou se adaptar a uma realidade marcada por escassez. Tecidos tornaram-se raros, fábricas passaram a produzir materiais para uso militar e milhões de mulheres assumiram funções antes ocupadas pelos homens, que estavam ocupados nos campos de batalha. Na Europa, o impacto foi ainda mais profundo. Paris, considerado o coração da moda mundial desde o final do século XIX, sofreu com a ocupação nazista. Grandes casas de alta costura fecharam suas portas. Estilistas deixaram a cidade e a indústria fashion enfrentou uma das suas piores crises. Mas a moda resistiu. Em meio às dificuldades, ela encontrou novas formas de sobreviver, com criatividade, improviso e muita resiliência. Mulheres e designers reinventaram o conceito da elegância. Hoje vamos viajar por uma década que a moda deixou de ser apenas beleza para se tornar também um símbolo de resistência. A silhueta dos anos 40 herdou muito das tendências do final dos anos 30, especialmente a sua influência militar. Ombros estruturados, cortes retos, peças funcionais dominaram o guarda-roupa feminino. A necessidade de economizar tecidos levou ao surgimento de roupas mais simples e práticas. As saias ficaram mais curtas, geralmente na altura dos joelhos, enquanto detalhes excessivos como babados volumosos e bordados elaborados começaram a desaparecer. Materiais tradicionais foram substituídos por alternativas mais acessíveis, como os viscoses e o rayon, e outras fibras sintéticas. Muitas mulheres passaram a reformar roupas antigas, transformando vestidos em saias, casacos em conjuntos e reaproveitando praticamente tudo o que tinha em seu guarda-roupa em casa. As calças femininas ganharam popularidade como nunca antes. Além de práticas, eram essenciais para as mulheres que passaram a trabalhar em fábricas, escritórios e setores industriais durante a guerra. Os vestidos também mudaram. Modelos que imitavam conjuntos de saias e casaco tornaram-se extremamente populares por transmitirem elegância sem desperdícios de materiais. Criatividade estava a mil por causa da escassez. A falta de matérias-primas afetou até os menores detalhes dos vestuários. As famosas meias de nylon praticamente desapareceram do mercado, já que o material passou a ser utilizado nas fabricações de paraquedas e equipamentos militares. Sem acesso às meias, muitas mulheres criaram uma solução engenhosa, pintaram as pernas com maquiagem, tinta especial e desenhavam uma linha atrás da panturrilha para imitar a costura das meias tradicionais. Os cabelos também refletiram a realidade da época. Com menos acesso aos salões de beleza, penteados que podiam ser feitos em casas ganharam força. Cachos estruturados, ondas e penteados presos com grampos tornaram-se extremamente populares nos anos 40. A maquiagem era simples, mas estratégica. Mesmo em tempos difíceis, o batom vermelho continuava sendo um símbolo da feminilidade, elegância e esperança. Os protagonistas dos acessórios, com certeza, eram chapéus, lenços e turbantes. Roupas mais sóbrias e funcionais, os acessórios ganharam uma importância enorme. Chapéus surgiram em formatos criativos, muitas vezes confeccionados com materiais alternativos. Alguns eram decorados com flores e pequenos véus, enquanto os outros seguiam uma estética inspirada nos uniformes militares. Lenços e turbantes tornaram-se verdadeiros ícones da década. Além de práticos para prender os cabelos durante o trabalho, acrescentavam personalidade e sofisticação aos looks mais simples. Olhando um pouquinho para a moda masculina nos anos 40, a moda masculina foi a que sofreu menos mudanças visuais durante o conflito. Milhões de homens vestiam uniformes militares e a influência das forças armadas se refletiu diretamente na roupa dos civis.
Após o fim da guerra, porém, surgiu uma busca por conforto. Os ternos extremamente rígidos começaram a perder espaço para paletós esportivos e modelagens mais relaxadas e combinações menos formais. Era o início de uma nova relação entre a elegância e a praticidade. Guerra acabou e com ele veio o retorno do glamour. Quando a guerra terminou em 45, o mundo inteiro desejava deixar para trás os anos de privação. E a moda respondeu rapidamente a esse desejo. Os Estados Unidos consolidaram a sua influência internacional e impulsionaram o crescimento do chamado tweed, ou pronto para vestir. Pela primeira vez, roupas produzidas em escala industrial alcançaram um padrão de qualidade que atraía um público cada vez maior. A democratização da moda estava começando. E aí veio o surgimento do biquíni. Sim, foi nos anos 40 que o biquíni surgiu. Em 46, o estilista francês Louis Réadé representou ao mundo uma das peças mais revolucionárias da história da moda, o chamado biquíni. É óbvio que foi polêmica, né? O modelo de 2 peças causou um escândalo imediato. Para muitos, mostravam pele demais e ultrapassava todos os limites. Apesar da polêmica, o biquíni acabaria se transformando em um dos maiores símbolos da moda do século XX. Como tudo que é novo gera polêmica, galera. Principalmente para os anos 40, o biquíni, que hoje na época era comportado, não é nada como o de hoje em dia, mas mesmo assim causou muita polêmica, porque era algo que ninguém estava acostumado. Os anos 40 foi realmente marcante. Então, vamos falar agora do New Look de Christian Dior. Se existe um momento que simboliza o fim definitivo da guerra, ele aconteceu em 47. Foi esse ano que Christian Dior apresentou sua primeira coleção e chocou o mundo com uma proposta completamente diferente. Nascia o famoso New Look: cinturas marcadas, saias amplas, tecidos abundantes, curvas femininas valorizadas e uma elegância luxuosa voltaram ao cenário fashion. Após anos de economia extrema, Dior oferecia exatamente aquilo que muitas mulheres desejavam: romantismo, sofisticação e glamour. Embora tenha sido alvo de crítica pelo grande consumo de tecido, o New Look marcou o início de uma nova era e influenciou toda a moda dos anos 50. Vamos falar um pouquinho de Carmen Miranda, a brasileira que conquistou o mundo. Entre as grandes influências da década, nenhuma foi tão original quanto Carmen Miranda. Com seus turbantes exuberantes, plataformas altíssimas, estampas tropicais e energia contagiante, a artista brasileira tornou-se um fenômeno internacional em Hollywood. Seu estilo ficou conhecido como Miranda Look e inspirou milhões de mulheres em diversos países. Foi também graças a ela que os turbantes e os sapatos plataformas se popularizaram mundialmente, transformando-se em um verdadeiro símbolo da moda da época. Então, temos um pouquinho de Brasil. Carmen Miranda foi um verdadeiro símbolo dos anos 40. Então, gente, concluindo, os anos 40 provaram que a moda vai muito além das roupas. Ela refletiu medo, esperança, resistência e transformação. Em uma década marcada por guerra e pela reconstrução, a moda encontrou maneiras de sobreviver, evoluir e preparar o caminho para uma das maiores revoluções fashion da história. E foi justamente dessa mistura entre escassez e criatividade que nasceu o glamour que dominaria os anos 50. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então, gente, foi exatamente nos anos 40 que Dior veio com seu New Look. Tantas revoluções incríveis para a moda em um ano tão turbulento como foi os anos 40. Eu não falei no início, mas eu irei falar no final. Como eu já avisei e vou continuar avisando para entrarem na cabeça de vocês que moda não é futilidade. A moda é reflexo do que acontece ao nosso redor. Eu acho que nada prova mais isso do que os anos 40. Se os anos 20 eram conhecidos como os loucos anos 20, os anos 40 é para ser conhecido como os tensos anos 40. Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like, se inscrevam no canal e um beijo cheio de estrelas.